família, estamos on na tenda de um bagano, Mistrador Nato Podcast. Temos hoje, nesta mesma tenda, uma grande figura. Esta grande figura, daqui a pouquinho, vai se apresentar. Então, fazem o seguinte: não abandonem os vossos celulares, não saiam desse sofá, diante das TVs ou PCs. Nós estamos on na tenda de um bagano. Desde então, vamos agradecer àqueles que são nossos parceiros, como o Hotel Mombaca. E se precisar de trabalhos ou serviços, tanto faz, hoteleiros, não hesite, não vacile, temos o Hotel Mombaca. E sem esquecer, a hamburgueria PJ. Quando quiser degustar dos melhores sabores, temos a hamburgueria PJ. Nós estamos on para vocês, sempre claramente. E assim sendo, não apresento ainda o meu convidado. Agora vou dar uma dica daquelas que acredito que muitos lá em casa estão expectantes. Esta grande figura que cá se encontra, ele que é dono, autor de uma obra denominada Educação Especial em Angola, já suscita curiosidade, mas calmem aí. E o mesmo foi no ato da minha defesa, isso em 2020, né? Pois embora já havia terminado em 2017, foi o presidente da mesa parlamentar. Agora sim, nós estamos on na tenda de um bagane, doutor Sandala, seja muito bem-vindo, de caça sua caça e apresente-se lá para casa, irmão. Muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Bagani. Obrigado, boa noite. É um prazer estar cá como convidado nessa sua tenda para mais um debate em torno da educação e ensino. Pois é, De pois é. facto, é um lisonjeio, afinal de contas, já lá se vão alguns anos desde aquele contacto ligado à academia, na sua defesa, Pois é. e hoje estamos aqui para eh, abordarmos um bocado sobre aquilo que tem sido o nosso dia a dia em relação à nossa vida profissional. Certamente, doutor. Tá, Olha, é sempre uma honra, como já tivera dito, e certo? nós, essa equipa magnífica, só tem mesmo é agradecer. Pois é. Assim sendo, vamos àquilo que é a nossa conversa descontraída em torno do ensino, qualidade, educação e tudo mais. Eh, não sei se trato por doutor, mestre, professor, está Está à vontade. à Aquilo vontade. sim, pode me tratar por tu, é, é indiferente. Portanto, há uma reflexão em relação a- aos títulos e aos tratos Uhum, que em Angola somos muitos titólogos, muitas das vezes. capa. E esquecemos a verdadeira essência, é muito por conta dos títulos. Por isso, eu dispo-me dos títulos aqui na sua tenda, trato como lhe convier. Está bem, irmão, está bem. Assim sendo, nós vamos. Estou livre mesmo na minha tenda. Gratidão, Exatamente. gratidão, excelência. Bem, mano, explique-nos lá para casa claramente, né, a sua experiência como professor, já há muitos anos, né? E como é que tens visto o ensino na atualidade, né, claramente? Obrigado. Eu, neste debate, nesta conversa descontraída, assumo-me como professor, para Ok? além das outras atividades profissionais que exerço, como a de consultoria, a de atendimento educacional especializado, muito por conta da literatura que eu escrevo e da área de formação que atuo, né? Mas vou apresentar as minhas opiniões, as minhas ideias como professor de professores. Certamente. Portanto, eu trabalho numa instituição de ciências da educação, uma escola que forma professores e estou nesta carreira de formação de formadores há mais de 10 anos, portanto já tenho alguma tarimba nessas lides. Uhum, E daquilo que posso dizer em relação à questão que me coloca, a minha opinião em relação à educação e ensino, e como é que isto anda, eu tenho a dizer que de um tempo a esta parte,
desde que temos estado a assumir o sistema, o governo e a sociedade tem estado a assumir a tão propalada melhoria da qualidade do ensino, temos vindo a assistir a algum incremento, algum crescimento para a melhoria, né? Mas ainda muito longe daquilo que é o expectante Uhum. para um Estado democrático de direito como o nosso e para uma sociedade que realmente se quer forjar uma sociedade educada e formada, Certamente, certamente, certamente. Bem, é por aí, à medida em que a sociedade, né, evolui, certo? e vocês, de forma assídua, têm feito a vossa parte, que é Certo. formar professores, claramente. Estes professores, que por sua vez também têm de formar aqueles que são os Os educandos, educandos, exatamente. pois é. E como é que tem sido, ou como é que tem visto o nível de aprendizado para os mesmos professores? Porque sabe-se muito bem, um bom nível de aprendizado é uma boa ou melhor transmissão de conhecimento. Como é que tem Exatamente. sido? Olha, da minha experiência prática, eu não gosto de ser muito pessimista, Uhum, mas aquilo que tem sido as minhas praxes educativas e aquilo que tenho constatado, sobretudo nas aulas práticas, nos estágios profissionais e nas atividades formativas, é que ainda há uma excessiva corrida uhum. ao título, mais do que uma necessidade de melhoria de qualidade prestativa. Ou seja, Há razões para isso? aqueles que ocorrem para as escolas de formação de professores, muitas das vezes já são professores. Oh, E grande parte do seu objetivo é crescer em título para melhorar a sua remuneração, em vez de ser crescer em grau acadêmico, competências e habilidades para melhorar a sua prestação no local de serviço. O professor que é do ensino primário de uma escola, de uma determinada escola, forma-se ao nível do médio e ao nível de licenciatura e continua a trabalhar do mesmo jeito que vinha a trabalhar quando ingressou na carreira. Ou uhum. seja, não aplica métodos novos, não aplica técnicas novas, não aplica eh, meios e recursos didáticos inovadores para melhorar a sua prestação laboral, o que implica necessariamente que esta pessoa acorreu para o mercado de formação apenas para elevar o seu grau acadêmico. Se observar, hoje há uma grande avalanche de procura para os cursos de ensino primário. Por quê? Porque as políticas públicas e no setor da educação apostam para a melhoria da qualidade do ensino primário e isso pressupõe maior oferta formativa, maior Uhum. oferta laboral, maior oportunidade de trabalho nesse setor e nessa área. Em função do grande investimento do Estado no setor do ensino primário, há uma procura crescente eh, na formação nesse setor. As escolas de formação de professores recebem números grandíssimos de candidatos para essas áreas, o que não se assistia antes. Primeiro, porque há maior oferta no mercado de trabalho, por conta Uhum. das políticas de Estado em relação à melhoria da qualidade do ensino primário. Segundo, os professores que já estão no sistema pretendem melhorar a sua qualificação para mudança de categoria. Então, isso leva a que haja essa crescente procura e um enviesamento entre qualidade E e quantidade. quantidade. Exatamente. Quantidade. Pegando já agora na quantidade, né? O doutor falava desta mesma corrida, parece que até corrida de ratos, mas pronto, passo o termo por não querer ofender, né? É Certo, uma corrida em que as pessoas, em que os professores, né? certo, Depois de professores já certo. vê a necessidade de que não possa, para atingir aquele grau, pelo menos remuneratório, tem que fazer Exatamente. a Licenciatura. licenciatura. Assim sendo, o desenvolvimento intelectual muitas das vezes acredito que eu estamos atropelados. Tipo, se tu só vais
para este fim remuneratório, aquilo que é o lado intelecto que enriquece, né? Então logo enriquece o mesmo professor e por sua Exatamente, vez enriquece aquele que é o educando. Onde é exatamente. que fica esse lado intelecto, filho? Pois, infelizmente, depois dos anos de carreira que tenho, eu começo a observar um certo mercantilismo no setor. Uhum. Há uma tendência muito mercantil na busca da qualificação. Por quê? Porque é exatamente o professor que vai em busca da melhoria da sua qualidade eh, remuneratória, a garantia de uma reforma com mais qualidade remuneratória, com mais comodidade e com contribuições à segurança social mais adequadas a uma reforma efetiva, esquece que deve preparar a futura geração de professores. E a Certamente. futura geração de professores são exatamente os seus estudantes, que, ao não aplicar os métodos inovadores que aprendem nas instituições de ensino, vão ficando mutilados por conta disso. Por isso é que se pode observar que, em muitos casos, há uma comparação em relação à qualidade de ensino entre sistemas, o sistema privado, o sistema público, onde há maior rigor, onde há menor rigor, onde há maior controle, onde há menor controle, exatamente por conta dessas insuficiências que se podem registrar no processo de formação dos professores e muitas das vezes no déficit que existe na avaliação de desempenho docente. Ah, ainda assim, né? Lamentável por uma parte, Certo? doutor. É verdade que é sabido que é importante proporcionar o bom ambiente, né? O bom ambiente, esse que transmite, ambiente favorável, né? Que possa transmitir ou estimular o lado intelecto de tanto para o professor, para o educando, né? Para o educando. E vejamos, que estratégias ou abordagens os educadores podem adotar para promover esse tipo de ambiente, já que é um ambiente que se quer, ambiente sábio, né? Ambiente sábio, ambiente evoluído, evolutivo e, infelizmente, um ou outro professor tem estado ou tem estado, melhor dizendo, tem estado a tropeçar. Porque se a corrida é pelo canudo a ponto de favorecer aquilo que é o lado remuneratório, então a coisa fica cada vez mais feia. Exato. Mas não é uma, uma realidade generalizada. Sim, sim, percebe-se, percebe-se, Convenhamos. percebe-se. Não é uma realidade generalizada, existe sim professores que vão em busca da formação por brilho profissional, aplicam direta e imediatamente os resultados das suas formações, Uhum. inovam, trabalham e fazem ações diferenciadas e os resultados são os inúmeros estudantes excelentes que nós temos estado a ver, Observar, né? a observar e que têm dado, têm sido motivos de orgulho nacional e internacional. Internacional, pois é. Ora, para criar um ambiente diferenciado na ação formativa, é fundamental que haja uma ação correlacional. Gestão, recursos humanos, didáticos e outros, e estímulo à vontade do professor em desenvolver a sua ação laboral. Pois é. Os professores hoje queixam-se muito e, por conta disso, temos as constantes greves, as constantes reivindicações, as paralisações. Queixam-se muito de ausência
de recursos humanos, infraestruturais e didáticos adequados, sobretudo em determinadas localidades e regiões formativas. Porque, Uhum. ao avaliarmos o sistema de ensino, devemos pensar país, tá? Devemos pensar na escola que está a Lá os 300 confins, quilómetros, sim. como na escola que está no centro urbano, tá? Condições infraestruturais, acesso aos recursos didáticos e acesso aos meios de ensino. Portanto, um professor só vai criar um ambiente competitivo, um ambiente estimulador, um ambiente adequado para a aprendizagem dos seus alunos, se ele tiver acesso a isso. E, sobretudo, os professores de disciplinas muito técnicas, em que esses recursos didáticos são fundamentais. Falo da química, falo da anatomia, falo da biologia, falo de disciplinas que precisam de laboratórios, que precisam de experimentação, que precisam de comprovação prática dos Prática, pois é. aspectos teóricos. Uhum. Então, se o professor que está a esclarecer no seu aluno tipos de mistura, ou o professor que quer ensinar o seu aluno os meios de transporte, e é numa escola onde para ver carro tem que ver de X em X tempo, então como é que aquele professor vai transferir do inconsciente para o consciente, Consciente. da subjeção, do subjetivo para o objetivo, a ideia de avião, a ideia de comboio, a ideia de barco, a ideia de mar, a ideia de... Esquecer, Portanto, é muito complicado nesse sentido. realmente. Então, é fundamental que haja uma ação relacional entre infraestruturas, instituições, gestão e os próprios docentes trabalharem um bocado mais na sua criatividade e inovação para criar um ambiente de aprendizagem diferenciado para os seus alunos. Pois é, pois é, pois é. Ficou claro, ficou claro. Acredito que lá o pessoal de casa eh, pegaram a visão, tanto Exatamente. aqueles que regem o país, né? Ficou aí as linhas, pese embora ainda vamos tocar em pontos eh, cá deixado pelo Dr. Sandala, Sim. este que é mesmo o lado da remuneração. É Ok. sabido que falou-se muito bem que o lado do estímulo Sim. faz com que ativa aquele outro lado da psique do professor para que possa transmitir ou levar uma bagagem sábia e com bastante qualidade, Exato. bastante qualidade. E na visão do doutor, o que é que tem faltado, afinal de contas? Não há recursos, é isso. Falou-se de recursos, mas não há recursos para que não sejamos atendidos, pelo menos como Como professores, professor. Pois é uma reflexão complexa. realmente. É uma reflexão complexa no sentido de que existem fatores subjetivos e existem fatores objetivos, Objetivos. endógenos e exógenos. Os subjetivos e endógenos demandam muito da personalidade, da vocação e do interesse do próprio professor em fazer diferente. Uhum. Tem-se dito que a educação e ensino não ou seja, é uma profissão como sacerdócio. Ou Pois se é, tem pois vocação é, para pois é. exercê-lo, ou não Ou se não. tem e depois se exerce de qualquer forma. De qualquer maneira, tá? Ensinar é uma missão de amor. E para se ser professor é preciso que haja vocação. Só que, por ser um dos setores que mais emprega, por ser um setor muito vasto e abrangente, portanto, com uma necessidade de empregabilidade muito grande, absorve grande parte da população em busca de emprego, Pois é. tendo ou não vocação para exercer a profissão. Tá? E isso leva a que muitos dos professores deixem de ser professores e passem a ser tropeçores. Existe isso? Ex Tropeções? Ah, de exatamente. tropeçar, De né? tropeçar. Atrapalha mais o processo de ensino-aprendizagem do que Certo, facilita para o aluno, para a certo, criança. certo, certo. Tá? Por quê? Porque, primeiro, enquadra-se numa área de formação, numa área de ensino, na qual não tem formação especializada, tem que trabalhar.
Tem que né? trabalhar. Entrou para o concurso público, foi admitido e tem que trabalhar. Na altura, em tempos idos, os concursos públicos não eram dirigidos. Sim, Os sim, sim, professores sim, eram sim. recrutados por ciclos de ensino. Bastava que tivessem uma determinada formação Formação acadêmica, um acadêmica, pois é. determinado nível acadêmico, eram recrutados. Ao se perceber que muitos dos professores eram enquadrados em áreas para as quais não tinham domínio específico de conhecimento, conhecimento didático de conteúdo, começou a se fazer um recrutamento por especialidade. Hoje, se reparar, os concursos públicos para o setor da educação já são dirigidos a áreas de especialidade. Ou seja, já não se contratam os professores na generalidade, mas contratam-se os professores nas especificidades, para evitar efetivamente que existam professores e tropeçores. Ficou a passagem, ficou sim, senhora. Exatamente. Ficou sim, senhora. E por outra, quanto aos princípios dos desafios, né, que o professor identifica em relação, ou com relação à qualidade de ensino, os princípios têm enormes desafios, né? Exatamente. Uhum. Um dos principais desafios é mudar o perfil de entrada do setor. Dar o perfil de entrada, ok? Sim. Como Eh, seria já agora, na já, visão do doutor? já temos, estamos a caminhar para um perfil de entrada em que só são admitidos para o ensino primário, por exemplo, professores que tenham formação até a licenciatura nessa especialidade. Ok, Tá? ok, ok. Isso é fundamental para a melhoria da qualidade de ensino a este nível. Está-se a fazer um trabalho de fundo para começar a melhorar da base para o topo, tanto bottom-up. Uhum. Se melhora a qualidade de ensino no setor primário, obviamente que os outros subsistemas vão gradualmente melhorar. Porque se temos o ensino primário fraco, fragilizado, se o aluno não sabe escrever lá e passa para o ciclo seguinte, então ele vai acarretar esta debilidade até os outros ciclos, até os ciclos subsequentes. Por isso é que, em muitos casos, encontramos nas instituições universitárias estudantes que ainda têm dificuldade de escrever determinadas palavras. Porquê? Leitura, Porque, né? exatamente, porque a formação de base teve esse déficit, passou com deficiência e não consegue superar essa deficiência até ao nível superior. O segundo é maior estímulo à qualidade remuneratória. O mote das greves tem sido isso, a melhoria dos salários para os professores. Conhecimento E essa melhoria do digno. salário envolve valorização, reconhecimento e tudo mais. Portanto, é, a melhoria da qualidade remuneratória tem efeito. Portanto, melhoras essa qualidade, melhoras as condições de trabalho do professor, melhoras todos os outros elementos que intervêm no processo de ensino-aprendizagem, a infraestrutura, estruturas de apoio e tudo mais. Portanto, sala de professores, materiais didáticos, recursos didáticos e Acredito que tudo nós mais. estamos longe de atingirmos ou de termos tudo isso que se diz aqui. Pese embora, vamos acreditar no futuro melhor, né? Exatamente, Por isso é que nós damos o nosso melhor também para que exatamente. coisas, conforme estamos cá a frisar, né? Possam acontecer Sim, para o bem de todos. exatamente. Yeah. Porque ensino, falar de ensino é falar de uma sociedade, é falar Hum, eh, da viagem de uma sociedade. Exatamente. Yeah, yeah, yeah. Aliás, só para ter uma ideia, não se pode ter uma sociedade com valores se não existir ensino de qualidade. E se no setor de ensino se estimular a fraude, Uhum. a cábula, as passagens à cunha, as passagens por compadrio, porque conhece o professor, porque é amigo do professor, porque é colega do professor, vai se estimular o vício, a corrupção e vai ser difícil um combate acérrimo à corrupção. Por quê? Porque os aprendizados para isso começaram desde a Yeah. terra e idade. Se a criança começa logo a aprender, aprende desde a escola que com fraude eu tenho bons resultados,
e se orgulha de ter um 18, mesmo Uhum, tendo feito o Cabla, uhum. imagine quando essa criança assumir grandes responsabilidades. Portanto, a sua ética e a sua moral É estarão vendida, é vendida. completamente defraudadas por conta Pois é, daquela pois é, competência. pois é. Falava aí dos apertos, não fazer passar nada, fez-me lembrar agora o momento em que eu o quanto eu Exatamente. fui apertado, eu disse, "Ei, mas como é? Mas, mas esse cota tem me visto, É tá fazendo mesmo verdade, isso está a comigo, é fazer. verdade. Isso aí não tem saída, Não mas tem olha, de jeito. certa forma foi muito bom, foi necessário mesmo Exatamente. e por isso e outras questões, né, é que suscitou essa vontade de ter o nosso programa. Obrigado. Yeah, yeah, yeah. Obrigado. Olha, voltando um bocadinho àquilo que são as redes sociais. Certo. As redes sociais também estão aí a dar o que falar. Exato. E como é que tens encarado, né? Como é que tens encarado esta atualidade tecnológica virada para as redes sociais? De certa forma, hoje vimos alunos que praticamente em sala de aula, ou até professores que em sala de aula esquecem de seus afazeres, ficam grudados aos Pois, telemóveis. pelo Yeah. menos. Então, qual é a visão do doutor? Como é que tens visto este quesito, redes sociais? Olha, feliz ou infelizmente, Uhum. é um fenómeno viral e os sociólogos, psicólogos e vários pensadores das áreas das ciências sociais e humanas já criaram a teoria da geração alfa, que Ok? é uma geração que nasceu exatamente no período do crescimento das tecnologias digitais, sobretudo, mas existe uma geração que não tinha contato nem conhecimento sobre isso. E as instituições de ensino são um palco de encontro geracional, onde tu tens um aluno com 50 anos de idade que está aí à procura de melhorar as suas condições de Uhum. trabalho para ir para uma forma mais tranquila, e tens um estudante de 22, de 18, 19, 20, 22 anos, que nasceu na geração tecnológica e que tem um domínio fácil disso. Os professores têm se socorrido muitas das vezes dessas redes sociais para a divulgação de informação. Tá? O WhatsApp, criam grupos de WhatsApp na turma, criam grupos de turma no Facebook, que são espaços de interação entre os estudantes entre Felizmente, si estes são os e os benefícios. estudantes com os professores. Mas, contrariamente a isso, e esta é a pior parte, Yeah. os estudantes conhecem essas redes sociais para interagir entre si na turma, a rotularem os professores, rotularem os Uhum. colegas e fazerem aqueles comentários, mas não conseguem fazer uma navegação para a busca de informação acadêmica. Buscar livros, partilhar artigos, partilhar outra coisa. Partilham mais fotos, conversas de grupo, conversas de turma, aqueles diálogos de Sim, interação sim. entre eles. Muitas das vezes E, descabido, não é? exatamente, um, um debate não proveitoso, Claramente. e esquecem-se de utilizar isso com maior nível de aproveitamento. E há professores hoje que não utilizam essas ferramentas exatamente por consciência de que os estudantes usam-nas mal. A Uhum. pandemia criou e despertou para a necessidade da utilização dessas ferramentas. Hoje, se ver, quase que ninguém acompanha as teleaulas e elas Infelizmente, sim, continuam a sim. acontecer. Na TPA Continuam, continuam a sim, sim, passar, sim, sim. nos canais televisivos continuam a passar, mas quase que ninguém acompanha. Quase que há uma teleaula, as pessoas mudam de canal. Tá? E os grupos em sede de escola, existe esta, tal como eu referi, essas múltiplas gerações. Algumas delas nem sequer um trabalho acadêmico conseguem fazer. Tá? Olha lá. Você vê que tem um telefone com internet, tem um computador, mas não consegue partilhar a internet do telefone para o computador, tá, tem que ir mais a um cyber para ir digitar um trabalho. Tem um telefone onde pode eh, baixar
o aplicativo para escrever mesmo no telefone, mas está a socorrer-se mais do computador. Portanto, há um certo analfabetismo digital, uma utilização errada dos recursos e, infelizmente, esses não têm sido muito beneficiadores. Têm sido mais Realmente. para divulgar informações supérfluas do que para informações acadêmicas objetivas. Realmente pá, é lamentável, né? É Exato. lamentável, visto que é dali, das próprias redes sociais, conforme o doutor frisou muito bem, né? Traz-nos benefícios e Exato. tantos benefícios. Ver as pessoas grudadas ao telemóvel em coisas, desculpem-me lá, mais fúteis, né? Exatamente. Epá, lamentável o que dizer. Exato. Mas epá, ainda assim fica a sugestão para nós estudantes, né? Exato. Que usem bem as redes As redes sociais sociais. porque tem muito a dar-nos. Isso é uma grande Seria verdade. muito, muito Yeah. benéfico. Aliás, se me permite, À vontade. houve uma experiência no período da pandemia. Um professor decidiu utilizar um programa que se chama Google Classroom, que é uma espécie de uma turma digital Uhum. para partilhar informações e os estudantes fazerem prova neste programa por conta da pandemia. Portanto, era o período de confinamento e tudo mais. E haviam turmas do período da manhã, tarde e noite. Houve um Certo. grande número de reprovação no período da noite. Sabe por quê? Porque os estudantes não tinham acesso à internet à noite. Ou seja, durante o dia eles iam aos chineses, onde Oh, têm os computadores, pá. aos espaços que Os trabalham com cybers. os cybers e tudo mais. Uhum. Mas os da noite, esses espaços estão fechados. E a prova é online, em tempo real. É exatamente naquele momento. Certamente. Houve um grande índice de reprovações. E quando os estudantes vinham para reclamar, não consegui acesso, a minha internet estava baixa e tudo mais, o professor reparou que muitos desses estudantes, no momento da prova, faziam uma publicação no Facebook. Oh, Ou seja, tu estás a me dizer que não tinhas internet e a tua página no Facebook está a registrar uma publicação exatamente no momento em que devia estar a decorrer a prova. Então você tinha internet, portanto, é um argumento falacioso dizeres que não fez a prova porque não tinha internet, não tem domínio dessa tecnologia. sim. Porque se consegue dominar o Facebook, devia conseguir A dominar o falta de Google, interesse. porque é intuitivo. É Certamente. falta de interesse. Uhum. Exatamente. Falta de interesse. Situações. Mas o recado ficou. Aproveitem o máximo, né? Aproveitem o máximo. Isso é muito bom. Isso é um trabalho dos grandes. Exato. Yeah. Informar. Dos grandes e dos mais saborosos, na verdade, né? Exato. É bom informar. Exatamente. É bom informar. Doutor Sandala, já falamos daquilo que é o quesito remuneratório. Exato. Esperamos que os órgãos competentes dão conta do recado, porque acredito que tem prejudicado, se está correto, bastante aqueles que são, tanto, principalmente para os nossos educantes. Exatamente. Vejamos que essas paragens, 3 dias, em fase de prova principalmente, já quebra o ritmo, Exatamente. já quebra o ritmo e, e se avizinha. E parece que até o momento não se ouve nada, é isso? Ou, Sim, sim. Foi promulgada a greve, houve a adesão massiva, passou o período, retornou-se às atividades normais, vai-se à segunda fase, portanto, em relação às soluções e que é o que se aquilo quer, que os cadernos reivindicativos apontam, apresentam ainda sim, não pouco se conhece. Parece que a comunicação social tem estado a dar alguma cobertura, mas ainda existe muita pouca informação em torno de como é que vai ser o desfecho, se vamos à segunda fase, se não, e pronto, tem que ser assim. para nós, do outro lado, esperamos que isso acabe bem, porque Certo? fará bem a todos nós. Sim. A classe docente também Ah, espera que acabe bem. Espera a valorização da classe, espera que as coisas melhorem. certamente, e é bom, mas vamos, olha,
Eu sei que o doutor tem aí algum conhecimento sobre outras regiões, Exato. conforme eles têm visto, né, ou conforme têm tratado aquele que é o professor. Mas parece que há uma disparidade enorme Sim. quanto a isso, Em relação à comparação do status do professor e das outras certamente. classes profissionais, como vá lá, magistrados, funcionários de setores financeiros, funcionários de setores petrolíferos, funcionários de outros setores mais ativos, há uma disparidade enorme, Enorme. quer seja remuneratória, quer seja a nível de status quo. Portanto, valorização da classe. E o que a classe tem estado efetivamente a lutar é para que haja melhor valorização, haja maior reconhecimento, melhor valorização, e isso começa efetivamente com a melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições salariais e melhoria das condições infraestruturais para que o trabalho seja mais assertivo. Portanto, o professor pode ganhar um balúrdio, mas se não tiver condições infraestruturais para exercer o seu trabalho com brio e profissionalismo, é quase que nada. O professor pode ter 2 alunos só em sala de aula, em vez de um número que extravasa aquilo que são os cânones didáticos, Uhum. né, que são entre 25 a 30 alunos por turno. Mas hoje encontramos turmas com números superiores a estes, às vezes a duplicar estes números. Uhum. Pronto. Mas se o professor pode ter apenas 2 alunos, mas se não houver condições infraestruturais e recursos didáticos adequados, o professor vai ter problema de transmissão de conhecimentos a esses 2 alunos. Certamente. Tá? Se não Certamente. tiver laboratórios, se não tiver salas de experimentação, se não tiver campo de prática, se não tiver campo de estágio profissional, a qualidade do seu ensino vai ser questionada, objetivamente. Para um bem da classe, né? Agora, agora não, né? Desde que foi aprovado, ou seja, das questões reivindicativas, né? Colocadas no próprio caderno reivindicativo, Certo. passa a redundância, eh, parece que agora já está a ser atendido aquelas pessoas que estão nas zonas recônditas, Recônditas, né? sim, Estão a ser exatamente. atendidos, mas ainda assim isto não é o suficiente. Sim, Vejamos que tu até podes dar a crescer, mas para essa pessoa ter que sair deste ponto para aquele ponto, ainda assim há aí um empecilho, né? sim, Que estamos a falar, vamos viajar um bocadinho para aquilo que é a própria comunicação, né? A própria comunicação, o próprio acesso, certo, sim, ainda é algo que tem muito a se fazer, sim, tem muito a se fazer. sim. De facto, eu penso que é necessário um investimento conjuntural, Conjuntural, tanto pois é. das vias de acesso como do acesso aos transportes públicos, né, porque Uhum. se não houver compensação por transporte público, parte dos ordenados destes funcionários vão ficar ali. Este funcionário que é obrigado a ter uma cesta básica dividida em 2 espaços, que por um lado está Sim, a família que ele tem e sustenta num determinado local, do outro lado está a sua o seu mobilidade próprio sim, e o seu ao próprio local sustento. de trabalho. As, a presença intermitente deste funcionário no local de trabalho, porquê? Porque muitas das vezes esses funcionários não fixam residência no local de trabalho. Então vão fazendo presenças intermitentes, vai, fica uma semana, volta para 2 dias, e essa intermitência afeta a qualidade da aprendizagem daquela criança que está lá, porque por 2 dias vai ficar sem o professor, vai para a turma de uma outra professora que está a cobrir, e depois há esse joguete de coberturas, e isso defrauda a qualidade da aprendizagem dessa criança, que Claramente. quebra o seu ritmo formativo, quebra as suas atividades, e quando não há uma atividade generalizada e planificada, isso é fatal, é Yeah. péssimo para a criança. E Não quebra. terceiro, sim, é uma quebra muito Uhum. grande. E terceiro, o estado psicoemocional desse professor enquanto estiver lá, que está mais focado para
o dia de sair de lá do que em fazer aquela criança aprender. Então, Aprender. vai levar com que o professor faça o quê? Faça exerça a sua tarefa de qualquer jeito. Com esse estímulo remuneratório, a realidade tende a mudar. Certamente. Na medida em que o estímulo remuneratório vai possibilitar que o professor tenha mantimentos suficientes para aquele período que estiver lá, durante o mês, antes que o novo salário caia, vai poder facilitar a distribuição dessas receitas para as necessidades, para a família e para a sua acomodação lá, pode melhorar a sua segurança lá. E nos períodos de catástrofes naturais, que é muita chuva e tudo mais, só fica impedido de sair porque não tem meios de transporte próprios. E pronto, pode optar por ficar lá e aqueles alunos têm maior benefício. Pois é, pois é. Falou aí, pegando já deixa do doutor, sobre família, né? Sobre família. Certo. É bem verdade que a mesma exerce uma influência poderosa naquilo que é a educação, o ensino à educação, né? Certo. Que não só. Eh, quais seriam os princípios, né? Os princípios, aspectos em que a própria influência, de forma correta, poderia se manifestar para com uma sociedade? Vejamos, é sabido que a família Sim. é a base. Certo. Sendo a base, há esta necessidade de fazerem com muito, mas também sabe-se muito bem que muitas das famílias não têm, infelizmente, não têm tempo e, por outra, infelizmente também não têm recursos. Certo. Mas ainda assim querem que os filhos deem o seu melhor e que amanhã consigam talvez ajudar a mesma família. Então, assim sendo, quais são as estratégias possíveis, né, que talvez deve um pai ou os pais devem usar? Sim. Sem recursos, sem tempo, que é o mais grave. Pode não haver recursos, Sim. mas o tempo, que é o primordial, deveria haver pelo menos. Como Sim. é que fica isso? É de facto curioso e complexo, Certo? na medida que a família é na cultura tradicional banto o maior status símbolo Hum? dos progenitores, que seja para o homem, que seja para a mulher. Um homem sem filhos, na cultura tradicional banto, é quase que inválido. Ok? E uma mulher sem filhos recebe o mesmo estatuto e Ok. tratamento social. Então, os pais veem nos filhos a sua maior riqueza. Por isso é que aquela lógica de que tendo-os, eles me vão ajudar na velhice, que acaba de dizer, é funcional e é muito presente nas instituições familiares da nossa sociedade. Certamente. E até é muito carimbada por um adágio em Umbundo, segundo o qual o Achita, o Aliovola. Quem tem filhos encontrou a sua salvação. Porque é Ok. pelos filhos que ele tem a sua velhice garantida. Quem é que te vai segurar no pau para te levar quando estiveres cego? Quem é que te vai ajudar a acamar-se quando estiveres inválido, sem forças para trabalhar? Mas à medida que a sociedade vai evoluindo e as famílias desejam fazer maior investimento para os filhos, formação, educação, vão começando a existir outros esforços. Sim. Presença Uhum. e a ausência dos pais na educação dos filhos, porque estes estão atrás do sustento do lar, faz com que estas crianças comecem a crescer com a pirâmide de valores invertida. Partidos, pois é. Por quê? Porque têm uma educação muito influenciada pela TV, pelos mídias e pelo seu meio social. Existem mesmo idade de crise. Piaget, quando definiu os estágios de desenvolvimento, fê-lo quase que numa perfeição tremenda, na medida em que os estágios de influências sociais existem. A adolescência é um período problemático por causa da aceitação, por causa da
da autonomia, a juventude é um período problemático por causa do, do- dos pares de influência, tá? Os teus amigos, o que é que vão dizer, eu não tenho, eu ainda não fiz, eu ainda não tenho, ainda... Então, esses períodos são conturbados. Se a família não estiver presente, não tiver braços fortes, é complicado. A menina na adolescência, porque já a influência das outras, tem que namorar, tem que fazer, pode perder dali o seu bem mais precioso, ser deflorada nesse período e estragar o seu futuro, ou uma gravidez indesejada nesse período porque não consegue controlar-se. O jovem, se perder entre os amigos, vai para o crime, vai para a droga porque ele precisa da aceitação. E isso criar um ciclo de desestruturação familiar. Culpa dos progenitores? Nem sempre, porque eles têm que sair mesmo para garantir o sustento. Se ficam em casa a manter a estrutura familiar sólida, não comem. Se abandonam e deixam a criança à mercê de si mesmos, as crianças têm o seu crescimento influenciado pelos meios sociais em que estão inseridos e acabando desviando-se. Por isso é complexo, É mas complexo. é fundamental que os pais estejam lá presentes. É fundamental que encontrem uma fórmula que lhes permita dialogar com os filhos. Você pode ficar o dia todo fora, mas quando voltar, sentar com os filhos, perguntar o que é que se passa, como é que correu a escola, como é que correu isso, como é que correu aquilo. Mas muitas das vezes os pais já chegam cansados e vão para a cama. Existem ciclos familiares que se rotula como sendo filhos de pais órfãos de pais Com os pais vivos. vivos, Por pois quê? é, Porque os pois pais é. deixam-lhes a dormir, voltam já estão a dormir também. Portanto, saem, a criança ainda está a dormir e quando volta a criança já está a dormir. Isso é Portanto, o pai sai grave. às 6 e só volta às 21 na sua rotina laboral. É Pá, complexo. infelizmente é a realidade de muitos. É a realidade E de a muitas realidade de famílias. muitas famílias. Imagine um lar que é constituído por 5 membros, o pai, a mãe, 3 filhos, e é um quarto e sala, uma casa de banho. Os pais perdem a privacidade, os filhos perdem a privacidade e há uma desestruturação completa a partir do modus convivendi, a partir da forma como eles convivem. Tá? Porque é mais fácil os filhos presenciarem a nudez dos pais, é mais fácil os filhos ouvirem os ciclos de discussões, pequenas desavenças entre pais, porque a casa é muito pequena, Pequeno, não há pois é. cômodos para dizer, olha, vamos conversar isto no quarto, vamos conversar aqui, vamos conversar ali. E isso desestrutura por completo a família. Pá, situações. Exatamente. Situações. Bem, ainda assim, há um ser supremo, né? Eu gosto muito de acreditar no ser supremo, em Deus. Exatamente. Exatamente. Porque no meio de tanta turbulência, ainda assim, tem aquelas pessoas que, digamos, abençoadas, aqueles credores que Exato. creem, né? E conseguem, sim, senhora, dar-se bem no meio de tanta confusão. Mas tenha em atenção que essas pessoas são mesmo reflexo de uma exceção à regra e que muitas das vezes não é uma educação planificada pelos pais. O pai não disse, olha, meu filho vai para a igreja em vez de Sim, ir para o crime. sim, sim. O pai apenas ajoelhou, rezou, não utilizou o método piagetiano, o método cartesiano, o método Dom Bosco na educação do seu filho. Sim, sim. O pai dava mantimento, dava alimento e rezava, deixava que o filho fizesse as suas próprias escolhas. E este, por sua personalidade, por sua forma de ser e pela sua cosmovisão, comparando a forma como está a crescer, como os pais já vivem Sim, senhora. e a sua necessidade de mudar a realidade social dos progenitores, é completamente diferente. E às vezes pode-se assistir isso até em famílias abastadas. Sim, senhora. Tu vês que são abastados, era suposto uma educação diferenciada daquele filho, mas o filho optou pelo crime, o filho optou pelas drogas, o filho optou por ser marginal,
apenas por causa das influências sociais e não porque os pais deixaram de investir aquilo que tinham que investir para o crescimento e desenvolvimento desse filho. Portanto, há uma subjetividade muito grande no processo, mas a literatura diz que é fundamental um acompanhamento assertivo, adequado, o diálogo, sobretudo para que a criança não ande pelos caminhos tortuosos. Pois é, pois é, pois é. É, família, 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 nós na tenda de um bagane, sempre on para vocês, tudo porque vocês merecem do bem e do melhor. Doutor Sandala, Sim. as redes sociais estão ativas ou nem por isso? Era para deixarmos já lá para casa, nas nossas redes sociais. É. As minhas estão ativas, sim. Abraão Sandala Sandala. Facebook Uhum. e. Instagram, Não tenho. Não uso nem Instagram, nem nem TikTok. TikTok, né? Ainda não. Eu Tá acho bem, tá bem. que, bom, não sou contra quem utilize, Uhum. mas a utilização de muitas redes sociais eh, retira, rouba-nos muito tempo. Certamente. Então, Gerir gerir não é todas elas. fácil. Então, eu utilizo apenas duas, que é o Facebook e o WhatsApp, e Aí tá tranquilo, fico por ali. tá tranquilo. Exatamente. Família, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, né, claramente, e ativem os sininhos das notificações. Estamos on? Bem, doutor, lembrar que foi uma conversa descontraída, educativa acima de tudo, não podíamos fazer diferente, Exatamente. e a gente agradece mais uma vez. Deixa aí sugestões lá para casa de tudo aquilo que a gente, de forma a resumir claramente, que tratamos, um resumozinho lá para casa e assim parece que a gente vai despedindo. Ok, ok. Obrigado. O prazer foi todo meu. Dizer lá para casa que é fundamental que mantenham foco numa educação de qualidade e não numa educação apenas para melhorar o elogio fúnebre ou para melhorar o título e a condição remuneratória. É fundamental que aplique-se os conhecimentos adquiridos na escola para a melhoria da tão propalada qualidade de ensino. Seguidamente, as famílias que investam tempo de qualidade na relação com os filhos, porque é dali que se percebe se os nossos filhos estão a ter um comportamento desviante ou não. Portanto, dialogar mais, dedicar tempo de qualidade é fundamental para uma relação familiar mais saudável. Portanto, são esses conselhos em sede de tudo aquilo que foi aqui debatido e saúde e paz para todos. Obrigado, sei que ele está dizendo também obrigado, sei disso. Bem, foram as palavras do nosso mestre, Dr. Sandala, né? A gente, como já dissemos a ela, a gente está grato pela sua presença e vocês ali sigam as redes sociais do Dr. Sandala, ou a rede social que é apenas uma, o WhatsApp Exatamente. certamente não terá, Não tem, não tem. infelizmente, e vão ao Facebook, né? Dr. Sandala, aliás, Abraão Abraão Sandala, Sandala, Sandala. Sandala, assim está Certo. correto. E quanto a vocês, não se cansam de estar deste lado, porque nós estamos aqui, é mesmo para vocês e posteriormente levar-vos o que realmente importa, levar as nossas, vossas consciências. Forte abraço, nós estamos on na tenda de um bagano. Falou. Fechamos. 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 Fechamos.